Vamos rapidamente ler o currículo do colega que está prestigiando mais uma vez a nossa entidade. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, Master of Business Administration, em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Energia e Sustentabilidade pela UFSC também. Como experiência profissional, trabalhou na Gerasul, engenheiro de operação, diretoria de produção de energia, na Companhia Vale do Rio Doce, coordenador de operação térmica. Atuou também na Tractebel, como engenheiro de manutenção e na diretoria de produção de engenharia, como gerente de usina de geração de energia elétrica, diretoria de produção de energia. Atuou também na ENGIE, antiga Tractebel, gerente da usina de geração de energia elétrica, atual diretoria de geração de energia elétrica. Foi coordenador da equipe da ENGIE Brasil Energia para análises financeiras, social, trabalhista e ambiental do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, integrante da equipe MA Manager and Acquisition da ENGIE, coordenada pelo Banco Morgan para negócios de geração da ENGIE Brasil Energia, coordenador da equipe da ENGIE Brasil Energia para a criação de uma sociedade de propósito específico, Diamante Geração de Energia, em parceria com a KPMG. O nosso palestrante possui um currículo extenso e a gente só sintetizou algumas de suas atividades. Agradecemos a sua presença, engenheiro Clêcio, e eu, como ex-celestiano, tenho um prazer de anunciá-lo. A plenária é do senhor agora, um bom trabalho, uma boa apresentação. Obrigado. Obrigado à ACE pelo convite, é uma satisfação poder dividir um pouco da gestão aqui da Celesc, por óbvio, né, vamos falar um pouco do setor elétrico brasileiro, a crise hídrica, que mais uma vez aí assustou todo o país, que ainda não está resolvida, mas já por conta das chuvas, especialmente antecipadas no Sudeste, e as chuvas que vieram fora de época também aqui no Sul, já contribuíram para que a gente consiga dar uma maior tranquilidade para entrar 2022, quiçá, sem essa preocupação para o ano que vem. Então, vocês vão ver, assim, de forma geral, né, um pouco do nosso trabalho e depois um pouco também do setor elétrico, porque é a partir de palestras como essa, de discussões como essa, que se cria uma massa crítica a fim de que a gente vá aos órgãos competentes, no caso o governo federal, junto ao Ministério de Minas e Energia, agência reguladora, e peça, né, e faça também lá um fomento para que seja rediscutido o setor elétrico, um setor que é fundamental para o crescimento do país, e aqui em Santa Catarina não é diferente. Não existe um crescimento hoje sem distribuição de energia elétrica, sem a geração e sem a transmissão. Então, muito se discute, né, hoje em dia, na modernização do setor elétrico, inclusive eu já fui convidado esse ano para dar umas 3 palestras sobre o tema, mas, invariavelmente, eu não tenho aceito, porque, primeiro, nós precisamos rediscutir o modelo que está aí. Hoje, o ônus está ficando com o consumidor e o bônus está ficando com as empresas. Muitas delas aí, a grande maioria, empresas que, por óbvio, precisa, sim, ter a sua sustentabilidade para reinvestir no país, mas não está sendo muito justo com a sociedade os custos aí que estão sendo atrelados diante de vários fatores, né? Então, eu quero discutir isso também um pouco com vocês, trazer a minha visão, uma visão de administradores da empresa, da Celesc, né? Porque a empresa, seja ela qualquer empresa que for, especialmente do setor elétrico, ela se utiliza da sociedade para sobreviver. E uma empresa de distribuição, no nosso caso, que é assim que a sociedade nos enxerga, nós temos sim a nossa empresa de geração, nós temos participações em transmissão, temos outras subsidiárias, mas a sociedade enxerga a Celesc na distribuição de energia elétrica, né? E a minha visão é que, claro, por óbvio, a gente precisa ter um resultado econômico para dar o retorno aos acionistas, mas a gente não pode ter o lucro a qualquer preço. E muitas das despesas que estão indo para a sociedade, 80% na realidade, ela não é fruto, essas despesas não são frutos da distribuidora, né? E essa conversa, né, que a gente está trazendo agora, diante da crise hídrica, ela já acontece há mais de 20 anos, né? Cabe lembrar o racionamento que tivemos em 2001, naquela ocasião, Santa Catarina não teve racionamento, porque não havia linhas de transmissão suficiente para escoar energia para o Sudeste, e a gente, então, naquela ocasião, conseguiu manter aqui Santa Catarina iluminada, vamos dizer assim. Diferente da situação atual.
onde as linhas de transmissão mais que dobraram os seus quilômetros de rede, a geração também mais que dobrou, mas o problema é o mesmo. O problema é o mesmo lá de 2001, né? E as despesas continuam sendo repassadas aos consumidores, especialmente depois de 2013, da fatídica MP 579, né? Onde o risco hidrológico que era do agente gerador agora passou para a sociedade. Então, não adianta a gente falar em modernização do setor elétrico sem discutir a fundo o setor e sem redistribuir esses custos, essas despesas, para que cada um arque com um pouco do ônus, que está indo hoje, infelizmente, todo para a sociedade. Então, eu gostaria também de tocar nesse tema, que sem ele, eu acho que não adianta a gente ficar falando aqui da modernização do setor elétrico. Mas, enfim, eu vou compartilhar para vocês aqui a minha tela, uma apresentação que a gente fez, né? Para que a gente também fale um pouco da Celesc rapidamente. Vocês veem a minha tela? Vocês estão enxergando a minha tela? Eu não os vejo mais. Ela está aqui agora, bem visível, presidente. Tá ok, então. Vou falar aqui rapidamente um pouco de um programa que nós criamos também, né? Em 2019. Tem propriedade rural modernizando a sua produção, tem a energia da Celesc. Onde tem empreendedor correndo atrás do seu sonho, tem a energia da Celesc. Onde tem gente trabalhando, esperança se mantendo acesa. Onde tem brilho no olhar, tem o nosso trabalho de 65 anos, levando mais força para você e mais desenvolvimento para todo o nosso estado. Onde tem luz, tem a energia da Celesc. Bom, aqui um pequeno resumo daquilo que a gente já conseguiu avançar nesses últimos 3 anos, né? Eu fui conduzido ao cargo aqui de presidente da Celesc por convite do governador Carlos Moisés, e de lá para cá a gente já colocou no sistema aí quase 1.000 MVAs de novas subestações ou ampliação de subestações. Criamos um programa para a área rural chamado Celesc Rural. Hoje nós já temos aí quase 300 milhões de reais ou licitados ou em licitação, temos 80 milhões ainda em licitação, para que a gente modernize as redes rurais do campo, uma vez que 30% do PIB de Santa Catarina vem do agronegócio, e corresponde aí, ou correspondeu pelo menos esse primeiro semestre do ano, quase 70% das exportações. Então a gente está atendendo a área rural, estamos atendendo também a área urbana, com ampliação de subestação, como eu falei, já são mais de 1.000 EVAs, além de várias linhas de distribuição de alta tensão de 138, que não vou nominá-las aqui, né? Mas entre subestações implementadas já foram 7, tem 5 prestes a ser inauguradas, e mais umas 5, 6 aí para que nós licitemos a partir do ano que vem. Os investimentos que nós fizemos nesses últimos 3 anos aí já somaram 1,7 bilhão de reais, e nós estamos aí discutindo com o Conselho o próximo orçamento do ano que vem, que por óbvio eu não posso divulgá-lo ainda, mas está à altura daquilo que o Estado e a sociedade merecem, a fim de que nós tenhamos energia com qualidade e energia suficiente para que as indústrias se instalem no estado de Santa Catarina. Os desafios são enormes, sim, especialmente na área ambiental, onde nós temos aí muitas licenças a serem dadas, serem concedidas aí pelo IMA, e o Daniel, ele tem sido um parceiro nosso, mas ainda existe uma certa demora em relação ao licenciamento, que, por óbvio, ocasiona um atraso nas obras, né? Então, nós, juntos com o governo do estado, temos uma sinergia muito grande, temos falado muito também com a infraestrutura, a Fazenda, a Celesc, e o IMA, a gente tem conversado bastante sobre tudo isso que a gente pode fazer e entregar para a sociedade. Então, esse é um pouco daquilo que nós fizemos. Fomos premiados em 2019 de forma inédita como a melhor distribuidora de todo o país. Em 2020, ficamos em 3º lugar, tanto na opinião do consumidor da Brad, que é a Associação Brasileira dos Grandes Distribuidores de Energia Elétrica, onde eu tenho um assento lá no conselho, tanto quanto na ANEEL, né? Todas essas premiações foram dadas e concedidas com pesquisas baseadas na sociedade, ou seja, foram os clientes que fazem essa nominata, né? Passando aqui a apresentação, a estrutura acionária da empresa é uma empresa de economia mista. O governo do estado, por ter 51% das ações ordinárias, indica toda a diretoria e indica também 6 dos 11 membros do conselho de administração, e depois nós temos empresas parceiras privadas conosco, né, que fazem lá no conselho de administração com 4 cadeiras, essa sinergia e esse movimento em busca de uma sustentabilidade não só econômica financeira, como técnica também, e isso a gente tem conseguido avançar. Haja visto o DEC, que é o nosso indicador principal, e o FEC, que é a duração, o tempo de duração de interrupção de energia elétrica, ou a frequência com que isso acontece, nós conseguimos diminuir aí pela primeira vez também abaixo de 2 dígitos a partir do ano passado, e ficamos a cerca de 75% daquilo que reza o contrato de concessão, ou seja, ficamos 25% melhor do que aquilo que era previsto no contrato de concessão da empresa, que é um contrato com o governo federal, né, com o Ministério de Minas e Energia, onde temos a ANEEL, a Agência Nacional, regulando e fiscalizando todo o setor, né? Então,
A Celesc Distribuição, como eu falei, é o nosso grande carro-chefe. Aqui eu só trago um panorama, né, de todo o nosso mercado, cerca de, em número de energia consumida no Estado, 40%, 42% mais ou menos da energia consumida no Estado é pela indústria. Cabe lembrar que grande parte da indústria, quase 100% das indústrias, hoje, elas atuam no mercado livre, então ela não paga energia elétrica para a Celesc, ela não tem um contrato conosco, ela paga, sim, o uso da rede da Celesc, né? E aí, os outros 60% se dividem entre consumo residencial, comercial e os outros aí, rurais, enfim. Então, esse é só um panorama do consumo. Hoje, nós já estamos acima do consumo de energia elétrica, acima do período pré-pandemia. Então, o Estado vem se mostrando muito resiliente diante da pandemia. A indústria aumentou bastante o seu consumo de energia elétrica. Para dar uma ideia para vocês, nesses primeiros 9 meses do ano, comparativamente aos 9 meses do ano passado, a gente tem um consumo cerca de 9% maior. E vale lembrar que a gente teve, sim, um período de pandemia do ano passado, de março a julho, mais ou menos, foi quando houve novamente um início de recuperação, especialmente das indústrias. A residência já aumentou naturalmente, porque as pessoas ficaram mais em casa, né? Então, hoje a gente está num patamar aí de consumo bem elevado, fazendo com que a gente precise, sim, aumentar os investimentos para dar condições para que as indústrias, né, e, por óbvio, toda a sociedade tenha uma energia aí capaz de mover o Estado, gerar emprego e renda, que é sempre a nossa busca enquanto governo do Estado, né? Aqui é estratificado por classe, não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas só para reafirmar que a energia injetada e consumida já está 9% maior do que esteve o ano passado, nesses primeiros 9 meses do ano. Aqui é o resultado da empresa, por óbvio, né? Vocês devem ter acompanhado aí pelas mídias, né? Nesses primeiros 9 meses desse ano, o nosso resultado já bateu quase 500 milhões de reais, ou seja, quase meio bilhão de reais. Então, foi um crescimento exponencial desde que nós assumimos a empresa, né? Assim como o EBITDA, né? Que já chegou aí a quase 840 milhões de reais, e pela primeira vez a expectativa que nós temos é que nós vamos bater tanto o EBITDA, que nós chamamos de EBITDA regulatório, né? Então também são frutos aí do nosso trabalho, de todos nós aqui enquanto diretores, conselho, gestores e todos os empregados, né? Então as diretrizes que nós temos dado aos empregados e gestores, elas têm reverberado pelo Estado e a gente tem conseguido avançar. Isso só aumenta a nossa responsabilidade em manter esses resultados e manter os investimentos. Como eu falei, nos últimos 3 anos foram 1,7 bilhão de reais só em CAPEX, né? Não estou nem falando de MSO, que são as empresas que usualmente têm contratos de longo prazo conosco para atender toda a operação, manutenção do sistema, construção eventual de algum sistema também. Tá? Rapidamente aqui, o rating da Celesc, a gente alcançou já o duplo A, né, o double A, a gente está em busca do triple A, que, por óbvio, né, faz com que a gente tenha uma consolidação melhor no mercado financeiro para eventuais captações, que é o usual de qualquer grande empresa, né? Ter mais ou menos 40%, 50% de alavancagem em captações de empréstimos e outra de capital próprio, né? Aqui só a evolução das ações da Celesc, então comprem ações da Celesc. Percebo que desde que nós entramos, a ação da Celesc, que era R$ 37,00, já chegou a R$ 80, hoje está em torno de R$ 70,00, então alavancou bastante o resultado, né? Credibilidade que nós passamos ao mercado através da nossa diretoria financeira, especialmente, que é a Claudine, que foi a primeira mulher, inclusive, a ser posta como diretora da empresa. Hoje nós temos 2, né, na diretoria, também temos outras 2 no conselho de administração. Aqui foram os investimentos que eu já falei, né, 1,7 bilhão. Nós já contratamos aí, nesses últimos 3 anos, cerca de 1.400 novos empregados. O saldo entre saídas e entradas, ele ultrapassa aí 260 pessoas, o saldo positivo, ou seja, nós temos 260 empregados a mais do que tínhamos quando nós assumimos a Celesc, né? Só em eletricistas já passamos de 600 eletricistas, esse quadro está um pouco defasado, assim como o técnico já chegamos a quase 300, que são usualmente as pessoas que estão em campo, né? Hoje nós temos cerca de 1.400 eletricistas em campos e mais uns 300, mais ou menos 380 terceirizados. Estamos aí quase 1.700, 1.800 eletricistas que atendem o dia a dia da população, além de quase 300 técnicos, né? Então, dentro desse investimento todo, a gente mostra aqui as grandes zonas do Estado, dividimos aqui em 8, né? Núcleo Sul, Núcleo Capital, Núcleo Alto Vale, Núcleo Leste, Norte, Meio Oeste, Oeste e Planalto. A distribuição do dinheiro, ela está equânime aí pelo Estado, né? E diante de todos os projetos que a gente já concluiu, como eu falei para vocês, não vou nominá-las todas aqui, mas o valor que fica é esse aqui, 985 MVAs implementados no sistema nesses últimos 3 anos. É como se a gente tivesse duplicado a capacidade de distribuição de energia para as indústrias, que é mais ou menos o que a indústria consome em média, né? Que nós estamos falando em MVA, a gente usualmente fala de consumo em megawatts, mas vocês, como engenheiro eletricista, sabem que o MVA é o que conta mesmo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente implementou em 3 anos, além das novas subestações que eu falei, que já tem 5 em andamento, e mais 6 ou 7 para serem licitadas, e linhas, né?
linhas de distribuição de 138, linhas de rede básica, que são conectadas a subestações acima de 230 mil volts. Começamos uma obra em Ratones, por exemplo, uma obra importantíssima aqui para a ilha de Santa Catarina, né? E a expectativa é que tenhamos até abril essa obra finalizada. Além de termos, estamos já em licenciamento para construir uma nova subestação aqui em Florianópolis, no bairro João Paulo. Então, são obras aí estruturantes que vão ficar como legado para a sociedade. Aqui é só a aquisição de terrenos. Enfim, vocês sabem também que a gente teve grandes desafios aí o ano passado, especialmente esse ano também. Tivemos o ciclone Bomba o ano passado, que afetou 50%, né? De fato, 50% do estado ficou sem energia elétrica. Em 5 dias, nós restabelecemos 99,6% de todo o sistema que tinha caído, né? E depois os outros 0,04%, e usualmente nas zonas rurais, que são mais longínquas, né? A gente demorou até 15 dias. Por quê? Porque para chegar lá num produtor rural, no Planalto Serrano, no Planalto Norte, que foram as 2 regiões que nós demoramos mais, às vezes a gente não conseguia ter acesso por caminhonete, tinha que ter outros meios de puxar a caminhonete até lá. Muitas vezes os empregados próprios e terceiros colocavam, de fato, os ombros, nos seus ombros, o poste e a fiação para chegar até lá, para recuperar aquele poste. E depois tivemos outros 2 tornados ali na região do Vale do Rio do Peixe, no meio oeste, um inclusive esse ano, que derrubou uma linha de transmissão que não era da Celesc, mas essa linha de transmissão era que levava a energia elétrica até a nossa subestação, né? Tivemos ali, então, uma situação bem complicada também durante 4 dias, que inclusive agora estamos antecipando, já está orçada para o ano que vem, o início de um licenciamento ambiental para uma nova linha redundante para aquela região do meio oeste também. Tá? Então, vocês têm acompanhado, os eventos têm se tornado mais frequentes e mais violentos, vamos dizer assim, o que aumenta ainda mais o nosso desafio, a responsabilidade para que consigamos nos adequar a essas situações e mais rapidamente fazer com que a energia seja restabelecida. Tá? Aqui é só o sistema elétrico, para vocês terem uma noção, de alta tensão, né? Só para dar uma ideia para vocês de como é que está distribuído o sistema elétrico. Aqui aquilo que eu falei, que é o DEC ou o FEC, que são os nossos 2 grandes indicadores técnicos, né? Temos aí reduzido significativamente esse número de horas de interrupção ou de frequência, né? Isso aqui, imagine que todo o estado de Santa Catarina poderá ficar até 9 horas, né, em média, sem energia elétrica durante todo o ano. Então, se vocês pegarem 9 horas e dividir por 8.760 horas, veja o tamanho da responsabilidade que a gente tem para não perder o contrato de concessão. Então, são 9 horas em 8.760 horas de uma maneira global, né? Claro, tem algumas zonas que ficam mais, outras que ficam menos, mas a gente precisa atender isso. E agora a gente já criou um grupo aqui dentro para atender o que a gente chama conjuntos. Ou seja, nós temos mais de 900 conjuntos em todo o estado, então a gente não... o desafio que eu dei para as diretorias, especialmente a diretoria de distribuição e a diretoria de gestão, que é a fornecedora do suprimento, assim como a diretoria comercial, que é quem atende o cliente, o desafio é fazer com que os conjuntos todos tenham uma redução a fim de que todos eles fiquem dentro do limite regulatório. Hoje a ANEEL olha de uma maneira global. Então eu posso ficar 18 horas no lugar, né, e ficar 0 horas no outro. Aí quando eu faço a divisão por 2 dá 8, dá 9. Né? Então, eu estou atendendo. Mas o desafio que nós lançamos internamente, nos antecipando ao eventual movimento da ANEEL, é que todos eles consigam ficar dentro dos indicadores. E, por óbvio, isso requer investimento, requer um tempo maior, né, de uma semana para outra que a gente consegue fazer isso, mas esse é o nosso objetivo, inclusive no campo, né, que usualmente são as zonas que a gente demora mais para fazer o atendimento, e também dentro do campo estamos fazendo a instalação de religadores. Nós já instalamos mais de 3.800 religadores. Quando chegamos na Celesc, tinha cerca de 800, hoje tem mais de 4.600, que dá em torno de 3.300 pontos, que alguns desses religadores são monofásicos, que a gente chama de trip savers, e são colocados nas redes trifásicas. E essa automação da rede, aliada a maior número de pessoas, a aumento de frota, nós já investimos mais de 50 milhões de reais somente nas frotas, para dar uma melhor condição para o nosso empregado, uma caminhonete mais nova, com cesto aéreo. Tudo isso aliado está fazendo com que o DEC e o FEC caia de maneira global, mas nós estamos em busca agora, e o desafio são os conjuntos. Né? Aí eu vou falar rapidamente de projetos de inovação, o Celesc Rural eu já falei, né? Aqui, novamente, uma outra área lá na região de Chapecó, sobre o Celesc Rural, mas como eu já passei um vídeo lá no início, eu vou repassar isso aqui, porque a lógica era a mesma. Tá? Aí temos ampliação, né? Fizemos ampliação da PCH Celso Ramos e, de maneira também inédita, instalamos a primeira usina solar da Celesc, porque nós também agora vamos entrar, já estamos entrando na questão da geração solar, com fazendas, assim como na comercialização. Já temos montado toda uma estratégia de negócio, já está aprovado no Conselho, já vamos começar a rodar essas 2 áreas, né, que até então não existiam na Celesc, mas temos a primeira usina solar, que foi instalada na área da usina PCH Celso Ramos, que foi ampliada também. Estivemos, inclusive, com o governador do estado lá, fazendo a inauguração dessa usina recentemente, ali no meio oeste, né?
Projetos de pesquisa, vamos falar de 2 aqui, especialmente o corredor elétrico. Então, hoje nós temos implementado um corredor elétrico que devemos estar inaugurando de forma oficial ainda esse ano ou no início do ano que vem, né? Corredor elétrico que vai de Florianópolis até o extremo sul, e de Florianópolis até o extremo oeste, e de Florianópolis até parte do norte, uma vez que já tínhamos alguns postos instalados no norte. Então, possibilitando que os carros elétricos se saiam de Florianópolis e cheguem até São Miguel do Oeste, ou saiam de Florianópolis, cheguem até a divisa com o Rio Grande do Sul, assim como até Curitiba, e para a região ali do Vale também do Itajaí, né? É um projeto que a gente é o 4º maior corredor elétrico do país, né? Também olhando esse lado do desenvolvimento dos carros elétricos, né? Totens é uma coisa usual, mas que nós renovamos, estamos instalando 85 totens para melhor atender a população em todo o estado, assim como o projeto piloto, que devemos estar finalizando no começo desse ano, em Araranguá, onde todos os medidores daquela cidade, são mais de 32 mil unidades consumidoras lá na cidade de Araranguá, serão telemedidos. Então, faremos a leitura de forma remota, né? E agora também estamos em discussão um novo projeto para a partir do ano que vem com o Conselho, que também não posso falar a cidade ainda, e nem o valor envolvido, porque ainda estamos em discussão com o Conselho para essa aprovação. Mas esse é um caminho também sem volta, assim como o corredor elétrico, é a questão dos medidores inteligentes, né? Isso diminui, por exemplo, as perdas não técnicas, as fraudes, né? A gente consegue diminuir as despesas, não tendo mais leituras em campo, conseguimos emitir fatura online, enfim, são várias vantagens que esse projeto nos traz, e estamos aí, de forma inédita também, temos a cidade de Araranguá como projeto piloto. Caminhonetes, eu já falei com cesto aéreo, a gente montou dentro da Celesc também um estúdio com realidade virtual, então hoje os nossos eletricistas e técnicos, engenheiros, treinam de forma virtual, além de, óbvio, temos o centro de treinamento aqui em Florianópolis, que a gente precisa melhorar e ampliar, até estava discutindo hoje de manhã com o diretor Vitor, né? Mas temos também aqui já implementado o treinamento virtual também, outras empresas, inclusive privadas, vêm até nós pedir que a gente compartilhe esse conhecimento, e a gente tem compartilhado, né? A ideia é fazer com que esse benefício de Santa Catarina seja estendido a todo o país, mas temos aqui, para vocês terem conhecimento, um projeto inédito também dentro da Celesc. Aqui é um vídeo, né? Não vou passá-lo todo, mas um dos nossos eletricistas fazendo o treinamento. Transformadores móveis, a gente tem aí, tinha 13, estamos comprando mais 4, serão 17, para eventuais necessidades, como aconteceu em Itajaí esse ano, também ali em julho, né? Onde um vândalo jogou uma ferramenta que fez com que houvesse um curto. Então, rapidamente, a gente conseguiu restabelecer, levando o transformador móvel. Esse projeto também é pioneiro na Celesc, que hoje já está espalhado pelo país, mas nasceu aqui com os nossos empregados da Celesc, né? E aí várias outras ações. Por exemplo, adquirimos torres, que já estão conosco, essas torres, para situações de emergência, depois daquele evento lá no meio oeste, né, em Campos Novos, que as torres não eram nossas, mas a gente tem torre de 138, apesar de naquela torre não ter sido nossa, a gente tem. Então, naquele momento, o Paulo Anderson, que é o gerente da manutenção, veio falar comigo, eu já autorizei no mesmo momento. Então, hoje nós temos kits de torres, como se fossem legos, para que a gente monte rapidamente, e uma eventual queda de uma torre, de uma linha de distribuição nossa de alta tensão, de 138 ou de 69, a fim de que não fiquemos aí tanto tempo sem energia elétrica. Então, essas torres vão ficar uma em Blumenau, uma em Florianópolis e uma em Joaçaba, né, distribuída pelo país, e essas torres já estão conosco, são kits, né, são montados, o nosso pessoal vai ter o treinamento, a capacitação para uma eventual necessidade, tá? Aí tem outras várias inovações que eu não vou me ater aqui, né, alguns destaques aqui também, que são vários, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, enfim, mas uma delas é aqui a usina de Maruinha, aqui na região da Grande Florianópolis, que é uma reativação, que é um patrimônio histórico, não é nem por uma questão financeira, né, mas é uma questão de deixar aqui também um legado de revitalização dessa usina. Foi inaugurada aí, é uma usina centenária, né, e aí tem apenas 0,5 ali megawatts de energia garantida, ou seja, 1 megawatt de potência instalada, né, e a gente vai revitalizá-la, mas mais como um marco histórico da Celesc, e também deixar esse legado aí para a sociedade, vamos abrir para visitação, enfim, esse também é o que nós, enquanto administradores, temos que pensar, né, em deixar legados para a sociedade, fazer com que a sociedade participe da empresa, por exemplo, fazendo visitas como essa, assim como já temos lá na região norte de Joinville, que também fizemos um projeto muito semelhante como esse aí. Canais digitais, hoje qualquer um de vocês pode abaixar o aplicativo da Celesc e fazer 99,9% das demandas comerciais, dessas demandas que usualmente se fazem nas lojas fisicamente, através do app ou através do site da Celesc. Mudar a titularidade de ligação, pedir para ligar, pedir para desligar, enfim, são várias funcionalidades que vocês podem hoje, sem sair de casa, fazer a demanda através dos nossos canais digitais. Aí, reconhecimento da sociedade, eu já falei, algumas premiações da ANEEL e da ABRAD, né, nós fomos reconhecidos, vou passar rapidamente aqui. Aqui um elogio público que não é usual, da diretoria da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, para a Celesc, né, então também não vou passar aqui, deixar só um pouquinho, né, mas enfim, então são toda a diretoria da ANEEL falando
da gestão da Celesc. Isso também nos deixa muito satisfeitos, mostrando que a gente tem muito a melhorar. Não estamos aqui tapando o sol com a peneira, mas temos melhorado muito, né? A tarifa de energia elétrica, como eu falei, que é uma discussão que a gente precisa sempre estar atento. A distribuidora, ela fica com 20%, se a gente considerar todos os impostos, né, com a distribuidora. Então, a gente arrecada 100% da tarifa, mas a gente recebe apenas 20% da tarifa, que é a parcela B que nós chamamos, que é para a gente fazer um investimento, pagar os nossos empregados próprios e terceiros, né, com a parcela B. 80% daquilo que cada um de nós pagamos na tarifa de energia elétrica não fica conosco. 20% fica com a Celesc, outros 33%, mais ou menos, 35% vai para algum gerador, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é quem faz essa liquidação. Depois temos mais aí 27% que são impostos, depois cerca de 8%, mais ou menos, 9% é da transmissora, por exemplo, Eletrosul, outros 14% são encargos, usualmente subsídios, né? Então, mais ou menos é assim a distribuição de energia elétrica, do preço, né, que cada um de nós paga na fatura, né? E aí a fatura, basicamente, ela é dividida em dois grandes grupos, né? A tarifa de energia, que é o consumidor residencial, por exemplo, ele paga a tarifa de energia elétrica, ele paga energia para a Celesc e paga também o uso das linhas. E a tarifa de uso, que usualmente é pago somente, que é o caso dos clientes livres, né? Que usualmente são as indústrias que não têm contrato conosco, apesar de que, mais uma vez, nós vamos abrir uma comercializadora para também ir atrás desse público, né? Mas ele paga o uso da rede. A gente faz a rede, ele usa a rede, um pedágio, e paga. Então, basicamente, a tarifa de energia elétrica é dividida nesses dois grandes grupos, né? Não vou aqui também entrar em detalhes, mas só para dar uma noção para vocês, né, de toda a cadeia, né? Geração, transmissão, encargos, impostos, enfim, até chegar na distribuidora. Então, a gente chama parcela A aquilo que não é gerenciável pela empresa, que é 80% daquilo que a gente arrecada, e a parcela B, aquilo que é gerenciado pela empresa, né, que é aquilo que eu acabei de dizer, que são os investimentos, e o PMSO, que é gerenciado por nós, tá? Mesmo assim, a parcela B da Celesc, que é aquilo que é gerenciável, é a melhor parcela B de todo o Brasil, ou seja, é uma gestão muito eficiente, né? E em termos de tarifa, nós éramos a segunda menor tarifa de energia elétrica do país. Nós já tivemos nosso reajuste, hoje nós estamos em quarto ou quinto, e as outras 3 empresas que ainda estão abaixo de nós ainda não passaram pelo reajuste tarifário. Então, apesar da energia elétrica, como eu falei, tem que ser discutida todos esses encargos que envolvem a tarifa, a energia da Celesc é uma das mais baratas do país, né? E quando a gente faz comparação com outras empresas, dependendo da modalidade da tarifa, todos esses gráficos que vocês estão vendo são tarifas superiores à da Celesc. Chega a ter tarifa aí na modalidade A4, azul, no Mercado Livre, 84% superior ao nosso, né? Então, essas lâminas mostram que a gente ainda assim tem uma tarifa muito mais baixa do que a grande média do país. E isso aqui também é importante mostrar, né? Nos últimos 3 anos, se a gente fizer uma média dos últimos 3 anos, nós tivemos uma tarifa de 1,99% acrescido pela Celesc. Se pegarmos 2019, 20, 21, se a gente fizer uma média, a cada ano, a gente teve um reajuste médio de 1,99%. Nós não chegamos a 2% em reajuste médio dos últimos 3 anos. Enquanto o IGPM aumentou 34%, enquanto o IPCA, por exemplo, aumentou 8,99%, falando dos últimos 3 anos, de agosto para trás, né? Porque o nosso ciclo tarifário é de agosto a julho, tá? Então, é sinal de que a gestão também tem uma preocupação não só de investir, não de só dar uma melhor condição para o empregado, não de só dar o retorno para o acionista, mas a gente olha para a sociedade também e faz uma gestão adequada. Claro que a gente não faz isso de forma unilateral, porque na questão do reajuste tem toda uma argumentação junto à agência reguladora, mas temos conseguido dar respostas adequadas aí até então em termos de reajuste, né? A nossa revisão tarifária, como eu falei para vocês, esse último ano, o efeito médio ao consumidor foi de 5,65, né? E foi a melhor revisão tarifária da história da empresa. De cada R$100 investidos, a gente deu retorno de 99,88% ao investidor, ou seja, de cada R$100 que nós investimos, a ANEEL reconheceu 99,88% daquele valor. Na última revisão tarifária de 2016, de cada R$100 que a Celesc tinha investido, 15% foi glosado. A ANEEL só reconheceu como investimento R$85. Então, nós demos um retorno ao acionista desse período tarifário, que terminou em agosto desse ano, de mais de 10% líquido daquilo que ele investiu aqui na Celesc. Então, demonstrando, de fato, como a gestão evoluiu, como eficaz nós temos sido aqui perante a Celesc, com a responsabilidade, não só com a sociedade, com os empregados e também com os acionistas,
Então, aqui traz uma estratificação de tudo que foi feito nesses últimos anos. E nesse gráfico da direita, aquilo que eu falei para vocês, né? Somos uma das menores tarifas de energia elétrica do Brasil. Nossa média de 0,50, nós somos 0,51 kWh por quilowatt-hora, reais por quilowatt-hora, e a média nacional chega a quase 0,60. Tá? Aqui, aquilo que eu disse no início, né? Mais uma vez estamos discutindo um custo elevadíssimo para a sociedade por conta da escassez hídrica. Isso vai vir na tarifa da Celesc, mas não é uma responsabilidade da Celesc, apesar que nós somos um dos agentes que precisa fomentar que seja revisto esse modelo que hoje está aí, né? Não adianta a gente ficar falando em modernização do setor elétrico se a gente não discutir a fundo como a gente tem que redistribuir esse custo, né? Depois de 20 anos, a gente está rediscutindo uma escassez hídrica, né? Que, mais uma vez, pelo período chuvoso que se antecipou, a gente não vislumbra mais nenhum racionamento, né? Mas não podemos, de novo, o ano que vem, ou daqui a 2, 3 anos, estar passando pelo mesmo sufoco e aumentando o custo para a sociedade. Para dar uma ideia para vocês, o governo federal fez uma licitação, uma licitação de modelo simplificado, que eles chamaram, contrataram aí cerca de 770 megawatts médio de usinas térmicas, que provavelmente vão ser geradores diesel, né, a um preço de R$ 1.650. A tarifa média do nosso portfólio da Celesc hoje, aquele que é do mercado regulado, que a ANEEL nos impõe, ela está em torno de R$ 240, 238. Né? Nós contratamos 770 mega, o governo federal contratou de forma emergencial 770 mega a 1.680. E, por óbvio, esse custo vai ser repassado à sociedade. Para a Celesc, são 400 milhões de reais ao ano, nos próximos 4 anos. É um absurdo. É um absurdo. Mesmo porque, se nós tivéssemos tido racionamento, esses 770 mega não resolveriam absolutamente nada. É menos de 0,7% daquilo que a sociedade, o Brasil inteiro consome. Então, nós estamos pagando 44 bilhões de reais, vou repetir, 44 bilhões de reais, ou seja, R$ 1 bilhão por mês, a partir do ano que vem, para não resolver absolutamente nada, mesmo que tivéssemos tido racionamento. É um absurdo. E se essas usinas vierem a despachar, serão mais 30 bilhões de reais. Nós temos uma reunião a semana que vem com o ministro de Minas e Energia, nós vamos rediscutir isso. Mas é um absurdo o que estão fazendo com a sociedade. Volto a frisar a questão da bandeira de escassez hídrica, nós precisamos estar atentos, precisamos rediscutir esse modelo. Essa bandeira que todos nós estamos pagando enquanto sociedade hoje, impactou na tarifa de cada um de nós cerca de 7%. Ou seja, nós ficamos, quanto Celesc, reajustando 5,65 depois de um ano, e o governo federal veio e aplicou 7% na bandeira de cada um de nós com a bandeira de escassez hídrica. Não se resolve os problemas estruturantes, ou se joga para a sociedade essa conta. Então, mais uma vez, depois de 2013 tudo piorou, mas não é suportável pela sociedade a cada ano estar pagando uma conta desse tamanho. Além dessa escassez hídrica de 7%, eu estou falando para vocês que somente a contratação de usinas emergenciais térmicas, que vão ser geradores, na sua grande maioria, tem uma continha de 44 bilhões. E se essas usinas despacharem, mais 30, 70 bilhões de reais em 4 anos. Isso dá um impacto de quase 9% na tarifa de cada um de nós. É algo inaceitável. Depois nós fizemos também, lá no início da pandemia, muito pela parceria que temos com a Fiesc, que foi uma reunião que tive com o Mário, presidente da Fiesc, Cleiton, o que a gente pode fazer para ajudar as indústrias? Eu falei, Mário, eu não sei, eu também tenho que pagar minhas contas da Celesc, deixa eu pensar. Fiquei pensando numa noite, voltei para a diretoria, reuni os diretores, vamos fazer um parcelamento. Assim fizemos. Graças a Deus, temos aí uma adimplência excelente para esses parcelamentos. Esse aqui é de agosto, mas já devemos ter ultrapassado isso. Para as indústrias, parcelamos aí quase 130 milhões de reais para as indústrias, são quase 1.500 parcelamentos para as indústrias, e para o grupo B, que são os consumidores residenciais ou comércio, por exemplo, aí quase 210 milhões de reais. Já parcelamos quase 350 milhões de reais diante da pandemia para esses consumidores que tem se mostrado uma decisão acertada, uma vez que o adimplemento é muito alto nesse tipo de cliente. Tá? Então, isso aqui foi realmente um acerto que tivemos, conseguimos ajudar a sociedade e conseguimos manter a empresa em pé, né? Porque teve mês ali, diante da pandemia, ali no início, que nós tivemos uma queda de receita de quase 40%. Então, vocês imaginam o que nós passamos aqui ou o que nós não passamos, né? Foram 3 meses aí praticamente sem dormir, reuniões diárias com a diretoria, reuniões diárias com a Brad, com outros CEOs de outras empresas, né? Mas nesse caso específico acertamos, conseguimos passar a pandemia e graças a Deus temos dado um resultado excelente para todos, né? Então a evolução da demanda, não vou me ater muito, mas já voltamos a níveis pré-pandemia, né? Enfim, tá? Então assim, rapidamente era um resumo daquilo que eu tinha para contribuir com vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento da tela, né?
mas era isso que eu tinha aqui para mostrar, né, para vocês todos aqui, como uma forma bem resumida, diante do tempo que eu tinha também. Não sei nem se eu acabei estourando meu tempo, peço desculpa, mas era uma participação aí da Celesc junto à CE. Obrigado. Não ultrapassou o tempo, não, porque começamos um pouquinho atrasado. Gostamos de ver muitas coisas. Eu estava comentando com o engenheiro eletricista, porque eu sou civil, muitas coisas a gente não conhece o que está acontecendo no setor elétrico, e assim a gente fica sabendo dessas novidades nesses eventos, que a gente procura sempre aprender mais um pouquinho. Gostei bastante da palestra, muito obrigado por ter atendido nosso pedido aqui. É sempre importante a gente ter uma parceria boa com a Celesc. Haja visto, nós temos muitos ex-funcionários da Celesc e a gente tem uma relação assim, quase que de irmandade, se não isso, né? Então, eu gostaria de acessar o YouTube para saber as perguntas, as colocações, Dá um momentinho só antes. Claro, não, fiquem à vontade, tudo disponível aqui. Por enquanto são só elogios, assim, né? A Catarina falou, gostou bastante desse processo que a gente está tendo que usar na pandemia, mas que a CE vai adotar daqui para frente esse modelo misto, híbrido, né? E reunimos a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Curitibanos, está dando bom dia a todos, Roberto Sansini. Em suma, tá bom, então eu vou passar a palavra para o mestre de cerimônia, que vai fazer as despedidas aí. Muito obrigado, e a gente se vê um dia aí na Celesc. Tá, fiquem à vontade, as portas estão abertas, venham nos visitar aqui quando vocês puderem, né, mas já fica o convite. Obrigado também pelo espaço. A CE é do mesmo modo. Agradecemos, então, o presidente, engenheiro Cleício, por mais essa colaboração com a nossa entidade, e foi muito interessante a sua apresentação, mostrando a nossa Celesc nos tempos de hoje. Muito obrigado.